God bless you, saints. Deus vos abençoe, santos. We greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Nós os saudamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Certainly, I'm happy to be with you here in Giara. Com certeza, estou muito feliz de estar aqui com vocês em Idiara. We didn't know what the message we were going to bring, Eu não sabia que mensagem estaria trazendo, and we believe that the Lord has prepared a message for you. mas eu creio que o Senhor tem nos dado uma mensagem para vocês. Let's just bow our hearts in prayer. Vamos inclinar nossos corações em oração. Gracious Heavenly Father, Lord, Precioso Pai Celestial, Senhor, we bow our hearts before your throne of grace and mercy. nós inclinamos nossos corações diante do Teu trono de misericórdia. God, we accept that there's nothing that we can bring on our own. E, Senhor, nós aceitamos que não há nada que possamos trazer de nós mesmos. If we can bring our intellect, it's going to be void to the people. E se fôssemos trazer algo da internet, seria algo vazio para essas pessoas. But we know that when Jesus Christ comes, Mas nós sabemos que quando Jesus Cristo vem, the tempter's power is broken. então o poder do tentador ele é quebrado. Come, Lord, in the power and demonstration of your Holy Spirit. Senhor, venha em poder e demonstração do Teu Espírito Santo. May you come and break the word of life to your Que people. o Senhor possa vir e partir o pão da vida com o Teu povo. Search from every heart. Sonda a cada coração. May you just respond to the need of your people, Lord. Que eles possam responder, que o Senhor possa responder à necessidade deles, Senhor. May you forgive us of our trespasses, Que Lord. o Senhor possa perdoar as nossas transgressões. Speak to us that our minds be lifted up to the place Fale conosco para que as nossas mentes possam ser elevadas a Ti, where we'll be brought to your understanding of the word. para que possamos ser trazidos ao conhecimento da palavra, That the word will also be manifested in our own lives. para que a palavra seja manifestada em nossas vidas. Take full control as we bid you welcome. Nós te agradecemos e te damos as boas-vindas. In Jesus Christ's name we pray. No Amen. nome do Senhor Jesus Cristo, amém. If we can just open our scriptures in the book of Genesis, chapter 3, verse 9. Eu gostaria de convidar vocês a se porem de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 9. You can read it. Nós vamos ler até o versículo 20, pulando o versículo 18 e 19. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, em dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida.
versículo 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. And may we just also turn to Revelation 1, Gostaria também que vocês fossem comigo até Apocalipse capítulo 1, starting from verse 10 começando a partir do versículo 10 until verse 16. até o versículo 16. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o a 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do seio, do seio com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Que o Senhor possa acrescentar bênçãos à leitura da sua palavra. Vocês podem se assentar. We'll take a title and we'll call it The Voice of the Seed of the Woman. Eu vou dar um pequeno título que é A Voz da Semente da Mulher. Now, Brother Branham believes that the Bible it's a type. O irmão Branham, ele crê que a Bíblia ela é como um tipo, ela é um tipo. For you to be able to see the light, you have to look at the shadow first. E ele diz que para que nós possamos olhar a luz, nós primeiro temos que observar a sombra. So for us to understand the New Testament, we have to look back into the Old Testament, how it started. E que para nós entendermos o Novo Testamento, nós temos que analisar o Velho Testamento para saber como começou. And when Brother Branham was speaking about the woman, E quando o irmão Branham estava falando sobre a mulher, he says the woman types the church. ele disse que a mulher, Types the church. que a mulher, ela é um tipo da igreja. So even as the Bible says that Christ died for the church and given his life for it, Mesmo havendo Cristo morrido pela igreja e dado sua vida por ela, and the husband has to do the same to the wife. assim, a Bíblia diz que o marido tem que fazer da mesma maneira para com a esposa. So the husband is the redeemer of the wife, E assim, o marido, ele é o redentor da esposa. just as Christ has redeemed the bride of Christ. Assim como Cristo é o redentor da noiva de Cristo. Let me give you an example. Deixe-me lhes dar um exemplo. Let's say Pastor Wesley. Vamos supor que o pastor Wesley, The reason that he married Sister Melissa, a razão pela qual ele casou com a irmã Melissa, it was because he loved her. foi porque ele a amou. Now, she does not obey Pastor Wesley because he forces her to obey him. Ela não lhe obedece porque ele a força que lhe obedeça. He had to love her first. Primeiro, teve que vir amor dele. Her obedience to her husband is because she felt the love of her husband. E a obediência dela para com o marido está ligada ao amor do marido para com ela. So therefore the bride of Christ does not obey Christ because he forces her to obey the word. Desta mesma maneira, a noiva de Cristo, ela não obedece a Cristo porque ele a força que lhe obedeça. Because the Bible says that while we were yet sinners, Christ died for us. Porque a Bíblia nos diz que mesmo quando ainda éramos pecadores,
ele havia morrido por nós. And because of his death, E por causa da sua morte, for him leaving the heavens of heaven, para ele ter saído daquela realidade, daquela dimensão do céu, coming down to a fallen man, e descido até a raça caída do homem, discharging his love towards a fallen man, demonstrando o seu amor pelo homem caído redeeming us out of the devil's claws, e livrando-nos das garras do diabo. we give our lives to him. Nós damos nossas vidas para ele. That's why in the book of Genesis, É por isso que no livro de Gênesis, the Bible says to the woman, a Bíblia diz para a mulher: your desire shall be upon your husband, o teu desejo será para o teu marido, because her husband, porque o marido dela, had Adam not redeemed Eve, se Adão não tivesse redimido Eva, Eve would have been in the hands of the serpent. Eva estaria nas mãos da serpente. So therefore the act of Adam to redeem Eve was an act of love. Então aquele próprio ato de Adão redimir Eva foi um ato de amor. So therefore she does not obey her husband because of fear. Então ela não obedecia seu marido por medo. She understands by the word that she and the serpent would have been burned for the act that they have done. Ela tinha o entendimento de que ela e a serpente deveriam ter sido queimadas por aquilo que tinha acontecido. Now, when we go back to the Bible in Genesis 3, Então, quando você vai ali na Bíblia, em Gênesis 3, it was after the fall of man foi depois da queda do homem, through his wife. através da sua esposa. Brother Branham is very clear. He says Adam never fell. O irmão Branham, ele é muito claro, ele disse que Adão nunca He caiu. knew exactly what he was doing. Ele sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo. He knew that if he doesn't perform that act of redemption, E ele sabia que se ele não fizesse aquele ato de redenção, his wife would have been lost. a sua esposa se perderia. And inside of him, E dentro dele, the Bible tells us that before Adam was a one body, ele disse que antes Adão, eles eram um corpo, even when they were still in the spirit. mesmo quando ele foi criado no espírito, According to Genesis 1:26, de acordo com Gênesis 1:26, there was the first covenant that was given to men. que foi o primeiro pacto dado ao homem. A woman and a man's spirit was in one body. E o corpo do homem e da mulher estavam ali dentro de um corpo. Both of them were called Adam. E ambos eram chamados de Adão. That's when God gave them total and all power over the species, Foi quando Deus lhe deu total poder e controle sobre as espécies, over all creation, sobre toda a criação, marine life, sobre a vida marinha, botany life. a vida botânica. All those were given under Adam as a feminine and a masculine spirit in one body. Aquilo Called tudo Adam. foi dado para Adão, era o espírito masculino e feminino ali ainda em um corpo só. So both the feminine and the masculine spirit were equal. Então ambos, o espírito masculino e feminino, eles eram coiguais. You will see the pattern also in the book of Revelation. Você vê isso também lá no livro de Apocalipse. The only time when she became subservient to men was after the fall. O único momento quando a mulher se tornou subserviente ao homem foi depois da queda. Because Adam had to go and redeem her. Porque Adão teve que voltar e redimi-la. Now the Bible here, when they fell, Agora, ali na Bíblia, quando eles caíram, God came to Adam and asked him, "What have you done?" Deus veio e pediu a ele o que ele havia feito. So Adam passed the buck. E Adão, ele passou a bola He says, well, the woman whom you have given me, she has caused me to do this terrible thing. e disse, não, foi a mulher que tu me destes que me fez fazer essa coisa terrível. So Brother Branham says, man is always running away from his responsibility. E o irmão Branham vem e diz que o homem sempre está correndo da sua responsabilidade. And he went to the woman E ele foi para a mulher and he asked her, what have you done? e ele perguntou à mulher, o que você fez? She blamed the serpent. E ela passou a culpa para a serpente. But when God went to the serpent, Mas quando Deus chegou à serpente, he never asked any question.
Ele não fez nenhuma pergunta a ela. Judgment was given right there. Ele deu o julgamento para ela bem ali. Let's read what the Bible says. Vamos ler o que a Bíblia diz. The Bible says, and the Lord God said unto the woman, in verse 13, No versículo 13 a Bíblia diz: E o Senhor Deus disse à mulher: what is it that thou hast done? O que é isto que fizeste? And the woman said, the serpent beguiled me and I did eat. E ela disse: A serpente me enganou e eu comi. Now, the reason that the woman fell, A razão pela qual a mulher caiu she depended upon the original covenant. é porque ela dependia do pacto original. She understood that the serpent was under her, Ela entendia que a serpente estava sob o domínio dela, because on Genesis 1:26, when God gave the original covenant, porque ali em Gênesis 1, quando Deus deu o pacto original, it says, male and female created he them, and he called them Adam. ele disse: macho e fêmea os criou e os chamou Adão. And he gave them power over all creation. E ele deu a eles poder sobre toda a criação. So therefore the serpent was also subservient to the woman. Então a serpente, ela é subserviente à mulher. But little did she know that the external formation, which was a body, Mas a forma externa, qual era um corpo, was not in the original formation. de Eva não estava na criação original. That's how the deception came. Foi ali que veio o engano. Because she was a byproduct of man, Porque ela era um produto a partir do homem. and her body was not in the original formation. E o corpo dela não tinha estado na criação original. Now, when God went to the serpent, Quando Deus foi à serpente, he says, because thou hast done this, e ele disse: porque tu tens feito isso, thou art cursed above all the cattle and above every beast of the field, and tu serás maldita entre todos os animais domésticos e as upon bestas do thy campo. belly shalt thou go, E sob o teu ventre rastejarás, and thus shalt thou eat all the days of your life. e pó comerás todos os dias da tua vida. Now the blessings of God Agora, as bênçãos de Deus and the cursings of God are permanent. e as maldições de Deus, elas são permanentes. Because we see in Isaiah chapter 64, Porque nós vemos em Isaías capítulo 64, during the millennium, que durante o milênio, when the animals have been restored back in their original formation, quando os animais eles forem restaurados à sua forma original, the wolf and the lamb shall feed together, o lobo e o cordeiro, eles pastarão juntos. and the lion shall eat straw like a bullock, E o leão ele comerá capim como um bezerro. and dust shall be the serpent's meat. And dust shall be the serpent's meat. Mas o pó será a comida da serpente. So therefore the curse that happened in Eden, Então você vê que por causa daquilo que aconteceu when no we go Éden, into the millennium, quando nós entrarmos no milênio, it's still standing ali ainda esta maldição ficará. because of the intrusion of Satan through the serpent Por to human causa beings. da intromissão de Satanás nos seres humanos através da serpente. That's why the Bible says that God visits the iniquities of the fathers to the third and fourth generation. É por isso que a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais até a terceira ou quarta geração. If you want to invest something for your children, Se você quiser investir algo para seus filhos, serve God. sirva a Deus. Your stocks and bonds and your bank accounts are not going to be an investment to your children. As suas ações e o seu dinheiro guardado no banco não servirá de nenhum investimento para seus filhos. When you serve God, Quando você serve a you're Deus, investing upon your seed. você está investindo na tua And semente. God is obligated to bless your seed because of the service you rendered unto Him. E Deus está obrigado a abençoar a tua semente pela obra que você presta a Ele. Verse 15 says, O versículo 15 diz: I will put enmity between thee, which is the serpent, E eu colocarei inimizade entre você, a qual é a serpente, and the woman, e a mulher, and between thy seed and her seed. e entre a tua semente e a semente dela. Now, a woman does not have a seed. Uma mulher, ela não tem semente. Now, God was not talking about Eve.
Agora, naquele momento, Deus não estava falando sobre Eva. Eve does not have the seed. Eva não tinha semente. He was talking about a future woman. Ele estava falando de uma mulher lá no futuro. He says, it shall bruise thy head, Ele disse que essa semente ferirá a cabeça and thou shalt bruise his heel. e você lhe ferirá o calcanhar. Now watch this thing very carefully. Observe isso cuidadosamente. The woman A mulher and the serpent, e a serpente, enmity has been put between him a and inimizade foi colocada entre elas. not between Adam and the serpent, Não entre Adão e a serpente, but between the woman mas entre a mulher and the serpent, e a serpente. between the woman's seed Entre a semente daquela and mulher the serpent's seed, e entre a semente da which the serpente. woman herself does not have a hemoglobin, which is the seed, the sperm. Porque a semente da mulher, a mulher ela não tem a hemoglobina, que é aquela semente de vida. So therefore she cannot bring forth seed by her own. É por isso que por conta própria ela não consegue produzir semente. But watch what happens here. Mas observe o que acontece aqui. It shall bruise thy head. Ela lhe ferirá a cabeça. The seed of the woman shall bruise the serpent's head. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. The seed of the serpent shall bruise the woman's seed, the woman's heel. E a semente da serpente feriria o calcanhar da mulher, da semente da mulher. Now when you bruise the head, Quando você fere a cabeça, you kill. você mata. That's what the seed of the woman will do upon the serpent's head É isto que a semente da mulher faria contra a cabeça da serpente. and upon the serpent's seed. E contra a cabeça da semente da serpente. Meaning that the serpent himself, Mostrando que a própria now serpente, this is talking about spiritual. isto fala do lado espiritual. The very same Satan who was using his spirit inside of the serpent, O próprio Satanás que estava usando a serpente, the woman's seed shall bruise his head. a semente da mulher feriria a cabeça dele. When you bruise the head, E quando você fere a cabeça, you kill the animal você mata o animal. and you kill anything that's inside of the animal. E você mata tudo que está dentro do animal. Meaning that you even stop the seed which is inside of the loins of this serpent. Significando que até mesmo a semente que estava nas entranhas daquele animal seria morto. So that it does not distribute itself. Então ele não poderia mais distribuir aquilo. But when the serpent bruises the seed of the woman, Mas quando a serpente ferisse o calcanhar da semente da mulher, it bruises on the heel. feriria no calcanhar. That does not kill. Uma ferida no calcanhar não Now the mata. seed of the woman, Brother Bram says it was Jesus Christ. E o irmão Brana diz que a semente da mulher foi Jesus Cristo. He was God's spoken word. Ele era a própria palavra falada de Deus. He was the one that was given as a promise to bruise the serpent's head. E ele foi aquele prometido que veio para ferir a cabeça da serpente. Brother Bram says the serpent was bruised on the cross E o irmão Brana diz que a serpente foi ferida na cruz. because the serpent bruised the seed of the woman on the cross. Porque a serpente, ela feriu a semente da mulher na cruz. But the prophets of God has already spoken about Jesus. Mas os profetas de Deus já haviam falado sobre Jesus. I shall not leave my Holy One to see corruption, E não deixarei o meu justo ver corrupção. neither shall he see death, Nem deixá-lo-ei ver a morte. because he is the resurrection and the life. Porque ele é a ressurreição e a vida. So therefore I and you were supposed to have been on the cross. Então, ao invés de eu e você estarmos ali naquela cruz, We were supposed to have been killed, nós deveríamos ter sido mortos. but he took the death that was supposed to be with you upon himself. Mas ele tomou aquela morte que deveria estar sobre você, sobre ele mesmo. Now that's when love has already been expressed to us. Então foi ali quando o amor foi expressado para nós. Because when you have the recognition that the cross was destined for you, Porque quando você tem o reconhecimento de que a cruz foi destinada para você, but someone else took the cross for you, e que alguém tomou uma cruz por você, because you could not redeem yourself, porque você não era capaz de redimir a si mesmo, that's why in return you give your life upon him. é por isso que em troca você dá a sua vida para ele. Love has to be
manifested first. Primeiro, a vida precisou ser manifestada. Love has to be displayed first, O amor, ele teve que ser manifestado por so nós, that you can obey him, para que então hoje você pudesse obedecê-lo. because you felt the love. Porque você sentiu o amor. Had he not displayed that love, Se ele não tivesse demonstrado esse amor, you, like Eve, você, assim como Eva, you were destined to be killed. você estava destinada a ser morta. That's how Adam redeemed his wife. Foi assim que Adão redimiu sua esposa. After Adam redeemed his wife, Depois que Adão redimiu sua the esposa, Bible says to Eve, a Bíblia a Bíblia diz para Eva: thy desire shall be upon your husband. o teu desejo será para o teu marido. Thy desire is upon your husband because your husband has demonstrated an act of redemption. O teu desejo será para o teu marido porque o teu marido, ele demonstrou um ato de redenção por você. Once you have the recognition of what Christ has done for you, E quando você tem o reconhecimento do que foi que Cristo fez por você, you give your life to him. você entrega a sua vida para Ele. So God does not force you. Deus não te força a nada. He shows you what he has done for you. Ele apenas te mostra o que Ele já fez por você. And when divine love has been expressed, E quando o amor divino ele é expressado, sovereign grace takes over. a graça soberana toma controle. It pulls you back E te puxa de volta, outside of the claws of the devil. te tirando das garras do diabo. And when you know that you are destined for hell, E quando você Quando você sabe que você estava destinado para o and inferno, somebody worthier than you redeemed you, e alguém caminhou aqui e trabalhou para que você fosse redimido, sanctified you, te santificou set you in heavenly places in Christ e Jesus, te assentou em lugares celestiais em Jesus Cristo, you give yourself to him. e então você entrega a si mesmo para Ele. Because divine love has already been felt in your heart. Porque você já sentiu este amor divino no seu coração. Let's give the Lord a hand of praise. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Now the woman Agora, a mulher, is to be given a seed. a ela tinha que ser dada uma semente. And that seed has to bruise the serpent's head. E aquela semente dada veio para ferir a cabeça da semente da serpente. Now the scripture in watch here. Observe aqui. The scripture in Revelation 1, A escritura em Apocalipse 1, which we just read, a qual nós acabamos de ler, we see Christ standing in the midst of the 7 golden candlesticks. nós vemos ali Cristo em pé entre os 7 candelabros. Verse 1 says, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. O verso 11 diz, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. So there's nobody before him, Então não há ninguém antes dele there's nobody after him. e não há ninguém depois dele. And he's standing there in the midst of the 7 candlesticks. E ele está ali de pé entre os 7 candelabros. The Bible says it's one like unto the Son of Man. E a Bíblia diz que era um semelhante ao Filho do When you Homem. look at his clothing, E quando você olha a descrição das the Bible vestes, says he was clothed with a garment down to the foot, a Bíblia diz que ele estava vestido com uma veste que ia até os seus pés. with a golden girdle above the purse. Com um cinto dourado em seu peito, em seu seio. Brother Branham says it's the dress code of a woman. E o irmão Brana diz que aquilo ali é o seio de uma mulher. He says now, in verse 14, E ele diz no versículo 14, his head and his hair were white like wool. His hair and his hairs were white like wool. e ele diz que sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, As white as snow, tão branca quanto a neve. and his eyes were as a flame of fire. E seus olhos eram como a chama de fogo. Now this is a fierce
terrível. It's not a person that's coming up with grace. Não parece uma pessoa que venha com graça. It shows a person with fury. Isso mostra uma pessoa que vem com fúria. Because we see also that his feet were like fine brass as if they burned in a furnace. E a escritura também diz que os seus pés eram como bronze, latão reluzente. And his voice as the sound of many waters. E a sua voz como o som de muitas águas. Now let's examine what the prophet says about this person. Agora, vamos examinar o que o profeta diz sobre esta pessoa. In the message, the mark of the beast, Na mensagem, a marca da besta, he says, and we find that out that the word of God went out from the church's mouth. e nós encontramos que a palavra do Senhor, e nós encontramos que ali é a palavra de Deus saindo da boca da igreja. We find that the church standing there in its beauty, Nós vemos ali a igreja em pé em sua beleza. Christ molded into it. Jesus Cristo moldado nela. And the church had a white garment on. E a igreja tinha um vestido branco. He says, and you notice it was a woman. E você observe, era uma mulher. Around the breast, Ao redor dos seios, it had the garment covering over her shame. tinha um vestido cobrindo a sua vergonha. Now, what is the breast for? E os seios, eles servem para quê? The breasts give life. Os seios, eles são para dar vida. The woman has been given the power to give life. A mulher foi dado o poder de dar vida. Because the head is the head of a man. The head is the head of a man. Porque a cabeça era a cabeça de um homem, But the body is the body of a woman. mas o corpo era o corpo de uma mulher. The word of God, according to Hebrews 4:12, E a palavra de Deus, de acordo com Hebreus, it says, Hebrews 4 verse 12, com Hebreus 4, versículo it 12, says the word of God, it's like a two-edged sword. diz que a palavra de Deus ela é tão afiada quanto uma espada de dois gumes. And now we've seen the same word coming here from the bride. E nós vemos aqui essa mesma palavra vindo para a noiva. How is it so? Como que é isto? It is the invisible union of the heavenly bridegroom and the earthly bride. É a união invisível do noivo celestial com a noiva terreal. The bride is the mouthpiece of God. A noiva, ela é a porta-voz de Deus. Only she has, thus says the Lord. Apenas ela tem o assim diz o Senhor. Brother Branham says only she has the power of infallibility. O irmão Branham diz que apenas ela tem o poder da infalibilidade. The voice of many waters, Brother Branham says, A voz dela é como de muitas águas, diz o irmão Branham. was the voice of many people. Era como a voz de muitas pessoas. In another place, he says, is the voice of ministers Em outros lugares ele diz que aquilo era como a voz de muitos ministros, bringing judgment unto the people. trazendo julgamento contra o povo. Because in the white throne judgment, Porque no trono branco de julgamento it's Christ and the bride sitting together in divine judgment. é Cristo e a noiva sentados juntos julgando. That's why the Bible says, É por isso que a Bíblia diz: whatever you do unto these little ones, you are doing unto me. o que você fizer contra um desses pequeninos, você fará contra mim. Because whatever you do, Porque aquilo que você fizer, the Bible says their face are beholding the face of the Father in heaven. porque ele diz que a face, ela está diante da face de Deus que está no céu. They are angels, E há anjos, which is their theophanies. os quais são as suas teofanias, They are beholding the face of the Father, que estão ali diante da face do Pai, testifying to what you are doing to these little ones down here. testificando o que está sendo feito contra estes pequeninos aqui embaixo. That's why the Bible says É por isso que a Bíblia in diz, 1 John chapter 4, em 1 João capítulo 4, starting from verse 1, começando pelo it says, versículo 1, every spirit that confesses that Jesus is come in the flesh is of God. Every spirit that confesses that Jesus is come in the flesh is of God. qualquer um que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
Now, which flesh is that? Agora, que carne é essa? It's not the flesh of 2,000 years ago. Não é a carne de 2 anos atrás. It's not the flesh of William Branham of 50 years ago. Não é a carne de William Branham há 50 anos It's atrás. the flesh of you and I right here on earth. É a minha e a tua carne exatamente aqui hoje. Because already we have been invisibly united with our husband. Porque nós temos sido invisivelmente unidos com nosso marido. It has to make you to respect one another with such respect that has never been seen before. E essa união faz com que nós respeitemos uns aos outros como nunca respeitamos antes. Because you understand that this person is deity made flesh. Porque você entende que esta pessoa é um pequeno Deus em carne. You have to treat him like deity. E você o trata como uma divindade. Because you are discerning what is beyond the flesh, Porque você está discernindo algo além daquela carne. which is Christ in you, the hope of glory. O que é Cristo em vós, esperança de glória. That's why the Bible says, greater is he that's in me than he that's in the world. É por isso que a Bíblia diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. People are failing to treat one another. E as pessoas estão falhando ao tratarem uns aos Even when we outros. heard yesterday at the ministers' meeting, Como nós ouvimos ontem no encontro de ministros, that you meet each other at the shopping complexes, que há pessoas que passam uns pelos outros no mercado, just because somebody doesn't fellowship with you, you don't give him a greeting. e apenas porque um não tem companheirismo contigo, você nem o saúda, Failing to discern the Lord's body. falhando em reconhecer o corpo do Senhor. Because it's not just Mary there. It's not just Mary. Yeah. Porque não é apenas Maria ali, It is not just Mario. não é apenas o Mário lá. The flesh could be Mario, but inside of that person is deity. Aquela carne de fora pode ser a carne do Mário, mas dentro dela há um Deus morando. Every spirit that confesses that Jesus is coming, the flesh is of God. E há um espírito confirmando que Jesus Cristo Is coming in the flesh is of God. Every spirit that confesses that Jesus has come in the flesh, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo tem vindo em carne it is of God. é de Deus. And every spirit that confesses not that Jesus is coming in the flesh, E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo tem vindo em carne is the spirit of the Antichrist. é o espírito do anticristo. Because you are failing to discern the Lord's body. Porque você está falhando em discernir o corpo do Senhor. You are failing to discern Christ who is today. Você está falhando em discernir aonde que Cristo está hoje. Brother Branham brings a serious condemnation to this church. E o irmão Branham, ele traz uma condenação séria para He essa says igreja. people have the spirit of the frog. Ele disse que é um povo que tem o espírito do sapo. They always testify of what has happened Ele apenas testifica daquilo que aconteceu years ago, anos atrás and they can tell you about things that's going to happen in the e future, pode te falar do que vai acontecer no futuro. but they are failing to see God doing things right in their midst. Mas estão falhando em ver Deus operando coisas bem ali no meio deles. Now, God, Agora Deus, in the pillar of fire, na coluna de fogo, did not die was not buried in a Jeffersonville tomb. ele não foi enterrado naquela tumba de Jeffersonville. Brother Branham says the same works that I do. O irmão Branham diz que as mesmas obras que eu faço, The Bible says the same works a Bíblia diz, that I do shall he do also. as mesmas obras que eu faço, vocês as farão. And greater work shall he do also because I go unto my Father. E maior que essas as fareis, porque eu vou para o meu Pai. Brother Branham says Jesus Christ E o irmão Branham diz que Jesus Cristo, molded in you and me, ele se moldou em você e em mim, continuing the same works that he did when he was walking on the streets of Jerusalem. continuando a fazer as mesmas obras que ele fez quando ele caminhava pelas ruas de Jerusalém. Those things could not be done years ago. E coisas que não podiam ser feitas lá anos atrás. Hebrews 11 says, Hebreus 11 diz, talks about all those great men of faith, fala sobre todos aqueles grandes homens de Deus, talks about Samson, fala sobre Sansão, Gideon and Barak, Baraque, Gideão, and Sarah. Sara.
all Abraham, Abraão, they all did wonderful things. todos que fizeram coisas maravilhosas. The Bible says they all died and none of them having received the promise. E a Bíblia diz que todos eles morreram, mas sem terem recebido a promessa. Because without us, they could not be made perfect. Porque sem nós eles não poderiam ser aperfeiçoados. Now, how are they being made perfect through us? Mas como eles poderiam ser aperfeiçoados através de nós? It's because the same Jesus Christ, É porque o mesmo Jesus Cristo, who is the angel of the covenant, como o anjo do pacto, brought the title deed which was lost in the Garden of Eden, ele trouxe de volta a escritura que havia se perdido no Jardim do Éden, which is the power of eternal life, a qual representa o poder da vida eterna, the power of creation o poder de criação, that Adam possessed in the Garden of Eden. aquilo que Adão possuía no Jardim do When Éden. he lost the title deed, Quando ele perdeu aquela escritura, Brother Branham says God took that title deed back to heaven o irmão Branham diz que Deus tomou aquela escritura de volta consigo para o céu. and he sealed that title deed with 7 seals, E ele selou aquela escritura com 7 selos. because nobody could redeem men that had fallen. Porque não havia ninguém que podia redimir o homem caído. But there was a problem with men, Mas havia um problema com o homem. and also there was a problem with God, E havia um problema com Deus. because God is the Spirit. Porque Deus é um espírito. Those who worship him in spirit and in E truth. aqueles que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Now man has fallen in the flesh. E o homem havia caído na carne. God being a spirit, he cannot go there and redeem E men. Deus, sendo um espírito, não podia descer e redimir o homem. So God had to speak the seed Mas então Deus tinha que falar a semente of the woman da mulher unto Mary, em Maria, the creative power of himself, usando aquele poder criativo que ele possuía, so that he can come and become a kinsman unto us. para que ele pudesse vir como um parente redentor nosso. Brother Branham says Satan became our kinsman redeemer by the fall. O irmão Branham diz que Satanás nos No, tornou, he became our kinsman, sorry. He became our kinsman, not the redeemer. e ele diz que ele se tornou, que Satanás, por causa da queda, ele se tornou nosso parente. Now, thank you. Satan was our kinsman by the fall, Satanás, ele era nosso parente por causa da queda, but he could not redeem us. mas ele não podia nos redimir. Now, here is God, Ali estava Deus, who is that great spirit. o qual é aquele grande He espírito, could not redeem us in the spirit form, e ele não podia nos redimir porque ele estava em forma de espírito. because we fell in the flesh. E tínhamos caído na carne. Now, sons of God, Então, filhos de Deus, back in eternity, lá atrás na eternidade, they were in the spirit form. eles também estavam na forma espiritual. God gave birth to sons of God Deus deu luz a filhos de Deus in the theophanic form. em uma forma teofânica. That's why in Job 38, É por isso que em Jó 38, the Bible says, "Where were you when the sons of God shouted for joy back in eternity?" aonde que você estava quando os filhos de Deus clamavam de alegria lá na eternidade? Because God was showing the sons of God in that theophanic condition Porque Deus estava mostrando os filhos de Deus naquela condição teofânica. that I'm gonna send you to a place called earth Eu lhes enviarei para um lugar chamado terra, in a fallen flesh. em uma carne caída. Now he's telling you in that perfect body, which is a theophany, E nós, he's telling sons of God in that perfect body os called a filhos de Deus, theophany. ainda ali naqueles corpos perfeitos em forma teofânica, That's when sons of God cried, é quando os filhos de Deus clamaram: "We're gonna go and fall down there on earth." nós vamos descer ali embaixo na terra. But then God showed the sons of God the plan of redemption. Mas então Deus mostrou aos seus filhos o plano da redenção. That you're not gonna be left there. Que você não seria deixado aqui. I'm gonna go down there E lhe mostrou que ele desceria aqui. and redeem you out of Satan's E claws. te redimiria das garras de Satanás. That's when the sons of God shouted for joy. Foi então quando os filhos de Deus gritaram de alegria. Because they knew that when they come down here, they're not gonna be eternally lost. Eles sabiam que mesmo que eles tivessem que vir aqui, eles não ficariam eternamente perdidos. That's why the Bible says that the Lamb of God, which was slain before the foundation of the earth, E é por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. that was what was happening in the mind of God. E isso foi o que aconteceu na mente de Deus. And when the Lamb of God was translated into the word form, E quando
when the Lamb of God was translated in a word form, E quando o Cordeiro de Deus ele foi transformado em algo real, he became a living being e ele se tornou um ser vivente, capable of redemption. capaz de redenção. Brother Branham says God gave a challenge to Satan. Então, o irmão Branham diz que foi Deus respondendo o desafio de Satanás. He said, Satan, you have made them fall, go and redeem them. Ele disse, era ele dizendo, Satanás, você os fez cair, vai e redima-os. Now, inside of Satan, there were no attributes of redemption. Mas dentro de Satanás não há atributos de redenção. He made human beings to fall, but he couldn't redeem them. Ele fez com que os seres humanos caíssem, mas sem possibilidade de Now, redenção. redeeming something, Agora, para redimir alguém, it means that thing must have been in you before. significa que aquela pessoa que você está redimindo tinha que ter estado em você antes. But then sons of God were not in Satan before. E os filhos de Deus nunca estiveram em Satanás They were antes. in the mind of God. Eles estavam na mente de Deus. That's how God could come down to redeem his own. É por isso que Deus descia para redimir aqueles que eram seus, Demonstrating the act of redemption. demonstrando que o ato da redenção. That's why the Bible says your desire shall be upon your husband. É por isso que a Bíblia diz, o seu desejo será para o seu marido. Talking about the church. Falando sobre a igreja. While we were yet sinners, Christ died for us. Ainda que enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Just like the church, Assim como a igreja, Christ being the head of the church, Cristo sendo cabeça da he igreja, gave himself over it. ele deu a si mesmo por ela. He died for the Ele church morreu pela igreja so that the church could be redeemed back to himself. para que a igreja fosse redimida de volta para ele. So this is God's great love being expressed to us. Então, este grande amor de Deus sendo expresso para nós. Let's give the Lord a hand of praise. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Now, here we find that Eve Agora nós encontramos que Eva, could not produce the seed of the woman. ela não podia produzir a semente da She mulher. could not produce Jesus Christ. Ela não podia produzir Jesus Cristo. Brother Branham says, before Adam went into her, she had already conceived a wrong seed. Irmão Branham diz que antes que Adão se achegasse a ela, ela já tinha concebido da semente maligna. That's why she was called Eve, which is the mother of all living, É por isso que ela foi então chamada de Eva, a mãe de todos os viventes. because she was the mother of the serpent seed Porque ela era a mãe da semente da serpente and the seed of Adam, e da semente de Adão, but not the seed of the woman. mas não a mãe da semente da mulher. God knew there was going to be a woman, Deus sabia que haveria uma mulher, that she will be impregnated like Mary que ela estaria engravidada assim como by the Maria, spoken word pela palavra que foi falada, to produce the seed of the woman once again. para produzir novamente a semente da mulher outra vez. The prophet says the bride is impregnated with the E word. o profeta diz que a noiva está engravidada com a palavra. What is the word? E o que é a palavra? Hebrews 4:12. Hebreus 4:12. The word of God is like a two sharp-edged sword A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes that discerns the hearts and the mind and the intents of the heart. que discerne as intenções da mente e do coração. That's why in that code we read for you in Mark of the Beast, É por isso que naquele parágrafo que nós lemos na Brother mensagem da marca Branham da says besta, the o irmão word of- Branham diz he says the word of God, que a palavra de Deus, being the sword, sendo uma espada, came out of the mouth of the church. ela sai pela boca da igreja. Because the seed of the woman, which is the word, Porque a semente da mulher, a qual é a palavra, being impregnated into the bride, ela foi concebida na noiva. the bride had to produce Jesus Christ again. E a noiva, ele está suposta a produzir Jesus Cristo outra vez. That's why she could sit with her husband in divine judgment, É por isso que ela poderá se assentar com seu marido no julgamento divino, because that seed, porque aquela semente, which is the word, a qual é a palavra, which is the sword, a qual é a espada, it has to come and
bruise the serpent's head. Ela tinha que sair para ferir a cabeça da serpente. The bride of Christ is the final voice to the final age. E a noiva de Cristo é a voz final para a era final. Only she has the power of infallibility. E apenas ela terá o poder da infalibilidade. Her word cannot fail. Her word cannot fail. E a palavra dela não poderá falhar. When Christ came to her, Quando Cristo veio a ela, he didn't find a seed in the womb. He didn't find a seed in the ele não womb. encontrou uma outra semente no ventre dela. He found a virgin bride, Ele encontrou uma noiva virgem. and he has impregnated her with the word. E ele a engravidou com a palavra. And now the serpent cannot enter into her. E agora a serpente não pode entrar nela. Let's look at it back into Eden. E olhe isso de volta no Éden. When Adam was still in that spirit body, Quando Adão estava naquele corpo espiritual, when there was both the masculine and the feminine spirit inside of him, quando ele estava ali com o espírito feminino e masculino dentro dele, even when God made Adam a man in Genesis 2:7, mesmo quando Deus fez Adão e Eva, os criou em Gênesis 2:7, the serpent could not enter Adam. a serpente não podia entrar em Adão. Because it was both the masculine and the feminine spirit into one body. Porque eram ambos, o espírito feminino e o masculino em um corpo. Now when they were separated, Mas então quando eles foram separados, when Eve had her own body, quando Eva teve o seu próprio corpo, which was not in the original formation, o qual não estava na formação original, that's how the serpent could go and plant its seed. foi quando a serpente pôde sair e plantar a sua semente. But now it's the invisible union of the heavenly bride and the earthly bride, Mas hoje the heavenly bridegroom. está havendo a união invisível da noiva terreal e do noivo celestial. And now the serpent, which Satan cannot access her, E então Satanás não pode acessar a ela, just like he could not access Adam when there was both masculine and spirit, feminine spirit into one body. da mesma forma que ele não podia acessar Adão quando ele estava com Eva dentro dele. The bride and the groom are united into one. A noiva e o noivo se uniram como um só. And when God impregnated the bride E quando Deus engravidou a noiva, by his spoken word, pela sua palavra he falada, closed the womb. ele fechou o ventre dela. Let's give the Lord a hand of praise. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Now, Brother Branham says that now God is giving the last warning to the church. Aí o irmão Branham diz, Deus está dando o último aviso à igreja. Now, he's giving the last warning to the church. Ele está dando o último aviso à igreja. He's giving the last warning through the bride. Ele está dando o último aviso à igreja através da noiva. Being in the last church age, Estando ali, sendo essa última era da igreja. the bride having been impregnated by the word of God, E já estando a noiva engravidada pela palavra de he Deus. gives her the power of infallibility E tendo o poder da infalibilidade. because she has been given the title deed, Porque ela tem recebido a escritura. which Adam lost in the Garden of A Eden. mesma que Adão perdeu no jardim do We Éden. find that in Revelation 10, E nós encontramos que lá em Apocalipse 10, the very angel of the covenant, Jesus Christ himself, aquele mesmo anjo do pacto, o próprio Jesus Cristo, bringing down the title deed to human being here on earth, ele traz novamente a escritura para o ser humano aqui na terra. after the seals has been made loosed in heaven, Depois que aqueles selos foram abertos lá no céu, bringing forth what was contained within the seals, ele traz o conteúdo que estava escondido por aquele selo, which is the power of creation, o qual é o poder da criação. and he gives it to human being here on earth. E ele dá aquilo de volta para o ser humano aqui na He terra. tells John, the type of the bride, E João, como um tipo da noiva, he says, eat this book. e ele disse para João, coma este livro. It was good for you to see your name in heaven, Foi bom você ver teu nome no céu, but you didn't fall in your theophany. mas você não caiu em sua teofania. You fell as a human being down here on earth. Você está caído como um ser humano aqui embaixo. You and the book has to be one.
E então você e este livro tem que se tornar um. Eat the book. Coma este livro. And when you eat the book, you prophesy. E quando você comer o livro, você tem que profetizar. You speak the word, Fale a palavra, which is the seed of the woman, a qual é a semente da mulher, bruising the serpent's head. rompendo a cabeça da serpente. That's why we have the power of infallibility. É por isso que nós temos o poder da infalibilidade. Hebrews chapter 10, Em Hebreus capítulo 10, the Bible says, a Bíblia diz: we are sanctified by the body of Christ once and for all. nós somos santificados pelo corpo de Cristo de The uma vez por body of todas. Christ is here on earth. E o corpo de Cristo está aqui na terra. That's where the blood is. E é aqui onde é sobre ele que está o When sangue. I see the blood, I'll pass over you. E ele diz: aonde eu ver o sangue, eu passarei por sobre ele. Because the bride is the custodian of the blood. Porque a noiva, ela é a custodiante do sangue. When he comes to take her in a rapture, E quando ele vier tomá-la no rapto, he takes the blood with him. ele levará o sangue junto com ela. And judgment falls upon the earth. E o julgamento cairá sobre a terra. Because there's no representation of the blood. Porque não haverá mais representação do sangue aqui. While the blood is still here, E enquanto houver essa representação do take sangue advantage aqui, to come into the body. Take advantage to come in the body. Come into the great sheep of Zion. While the body which is with the bride is here, enquanto o corpo estiver aqui, take advantage to be in that body. tome a oportunidade de fazer parte deste As corpo. we all stand up. Gostaria de convidar a todos para ficar de pé. God bless you.